Como a gente define e interpreta as visões chamadas de essencialista e construtivista da diferença? Antes de mais nada, vamos considerar o que é essencialismo. Então, essencialismo é uma perspectiva segundo a qual as pessoas, grupos, categorias sociais possuem características que são fixas, são naturais, são imutáveis e que definem sua essência. Então, essa visão pressupõe que existem traços intrínsecos, que são traços biológicos, traços psicológicos, morais, e que esses traços eles definem, digamos assim, o que somos ou define o grupo ao qual pertencemos. E distinguem esses grupos humanos de maneira universal. Então, vamos encontrar um exemplo. Dizer que as mulheres são naturalmente mais sensíveis, ou então que as pessoas negras são naturalmente mais fortes. Estas são afirmações essencialistas. Por quê? Atribuem qualidades fixas a grupos inteiros, ignorando a essência da própria cultura, da história e do contexto social. Então, em relação à diferença, vamos pensar quais seriam os conceitos essencialistas da diferença. Esses conceitos tratam as diferenças humanas de gênero, raça, etnia, classe, deficiência ou capacidade funcional, idade, nacionalidade, como dadas pela natureza e não construídas como aspectos que são, ou conceitos que são construídos nas relações sociais. Ou seja, as diferenças elas são vistas como essências e não como processos. Então, esse modo de pensar, essa perspectiva, ela naturaliza desigualdades sociais, naturaliza essas desigualdades como se fossem inevitáveis, é assim mesmo. Então, o essencialismo, a perspectiva essencialista, transforma diferenças em hierarquias. Por exemplo, os homens são racionais, as mulheres são emocionais. Então, isso reduz identidades complexas a categorias simples e opostas: homem, mulher, branco, negro, normal, anormal, ou saudável, doente. Então, existe toda uma crítica epistemológica e filosófica ao essencialismo, a forma essencialista de pensar. A crítica contemporânea, especialmente a partir de autores como Stuart Hall, Judith Butler, Donna Haraway e Michel Foucault, mostra que o essencialismo ignora o caráter histórico e cultural das identidades. E isso serve para quê? Para justificar exclusões e preconceitos. E, assim, impede o reconhecimento da diversidade e da fluidez humana. Nossa identidade não é fixa. Então, essas abordagens defendem que as diferenças são socialmente construídas. Então, nesse caso, na perspectiva essencialista. Então, são as diferenças, elas não são socialmente construídas, quer dizer, corrigindo, não são socialmente construídas, elas são características
fixas, ou seja, essências fixas. Então, por exemplo, é, a gente não poderia pensar em termos de identidade como um um processo que está em constante mudança. Nós não poderíamos pensar em identidades relacionais, identidades contextuais. Então, é se pensar que a nossa identidade é fixa. Isso é a maneira de pensar do essencialismo. Então, na aplicação, como a gente sempre faz aqui, à saúde, os conceitos essencialistas são ainda muito presentes. Por exemplo, supor que os homens procuram ou buscam menos frequentemente os serviços de saúde porque são biologicamente mais resistentes à dor, por exemplo, em vez de compreender que os fatores são culturalmente determinados, essa questão aí, diz que os homens são mais biologicamente resistentes e por isso eles procuram menos instituições de saúde. Então, em vez de se compreenderem os fatores culturais e de gênero, pensa-se dessa forma. E também, em vez de considerar que determinadas raças ou grupos racializados têm predisposição moral e comportamental a certas doenças, né, isso confunde determinantes genéticos com estigmas sociais. Então, superar o essencialismo significa adotar uma visão biopsicossocial e intercultural, reconhecendo que a saúde, o adoecimento e o processo de cuidado são fenômenos biológicos e sociais, e que a diferença não seria um desvio, mas parte constitutiva da humanidade. Então, as múltiplas lesões, as múltiplas noções, né? Eu pensei em noções e disse lesões, né? Mas as múltiplas noções presentes na natureza das diferenças sociais acabam por romper com esses conceitos essencialistas da diferença. Então, a natureza das diferenças sociais e culturais pode ser compreendida a partir, sim, de múltiplas noções que são interligadas, que ajudam a romper com visões essencialistas, ou seja, aquelas em que se acredita que as diferenças entre as pessoas são fixas, são naturais, são determinadas por características biológicas que são imutáveis, são fixas, como disse. Então, em vez disso, compreende-se que as diferenças são construídas, ou seja, são construções sociais, são construídas historicamente e culturalmente. E aí a gente vai pensar na diferença como uma construção social. A diferença não é algo natural, mas ela é criada nas interações e nas relações entre grupos humanos diferentes. As sociedades elas se constroem, né, de forma a refletir uma realidade constantemente em mudança. Então, gênero, raça, classe, sexualidade, deficiência, idade, religião, que passam a ter valor social e político, não podem ser fixas. Então, o que é visto como normal ou o que é visto como desviante do normal vai mudar conforme tempo, conforme lugar, conforme o contexto cultural. Então, isso sendo aplicado à ideia de identidade e alteridade, falei já identidade, mas não toquei na dimensão da alteridade. E lembrando que a identidade de um grupo ou de um indivíduo é formada, como já discutimos aqui, em relação ao outro. Então, é na diferença que nós nos
reconhecemos e somos reconhecidos pelos outros. Então, essa relação entre nós e eles, ou nós e os outros, é relacional, ela é dinâmica e pode até reforçar, ou melhor, reforça, tanto o reconhecimento quanto a exclusão. E a alteridade implica reconhecer o outro em sua singularidade, em sua diferença, sem reduzi-lo a estereótipos. Aí vem outra questão importante dessa construção social, dessas diferenças entre grupos humanos, dentro de culturas diferentes, vem a questão da diferença e do poder, a relação entre diferença e poder. Então, as diferenças sociais não têm o mesmo peso. Elas estão atravessadas por relações de poder, como sempre lembramos aqui. Isso significa que certas diferenças são valorizadas, como, por exemplo, a branquitude, né, a masculinidade, a heterossexualidade, a juventude, a norma, digamos, chamada normal do corpo, ou seja, a normatividade corporal, enquanto outras são desvalorizadas, resultando assim em desigualdades e discriminações estruturais. E ainda tem um fator importante que incide diretamente sobre essa diferença entre as pessoas, entre os grupos sociais e na própria identidade pessoal, cultural, social e na alteridade, que é a interseccionalidade. As experiências humanas, elas não podem ser construídas se limitando a uma única categoria. Elas também não podem ser compreendidas por uma única categoria. Então, a interseccionalidade, que é um conceito que foi desenvolvido pela feminista negra Kimberly Crenshaw, americana, e que tem todo um modelo teórico desenvolvido em relação a essa interseccionalidade. Então, essa interseccionalidade mostra que os marcadores sociais de gênero, raça, cor, classe, deficiência, sexualidade, idade se entrecruzam e produzem experiências únicas de privilégio, de opressão. E aí vem a questão da diferença como potência e como pluralidade. Então, é preciso superar o essencialismo também, porque superar o essencialismo significa reconhecer a diferença como uma riqueza, como uma potência, não como um problema a ser corrigido. Então, a diversidade cultural amplia modos de ver o mundo, de criar, de viver, de cuidar, como eu disse inicialmente. E, nesse sentido, as políticas públicas e as práticas sociais devem valorizar a pluralidade humana e garantir igualdade de direitos dentro do conceito chamado equidade, e seriam igualdade de direitos na diferença, que é a equidade. Então, superar esse essencialismo, essa visão essencialista, também significa reconhecer a diferença como essa riqueza, né? Portanto, como algo importante, como algo desejável. Então, um exemplo por exemplo, que vou aplicar a saúde, porque esse é o nosso foco sempre, mostra o seguinte, a partir de exemplos, né, de um exemplo específico. Esse exemplo vai mostrar essa compreensão que tem que ser não essencialista das diferenças, e isso transforma o cuidado clínico e as políticas de atenção à saúde. Então, por exemplo, quando se rompe com visões essencialistas e se compreende que as diferenças sociais e culturais elas são construídas historicamente e são atravessadas por desigualdades, então o cuidado em saúde passa a ser mais humanizado, passa a ser mais equitativo, sensível à diversidade,
né, e inclusivo. Então, o modelo, né, que precisamos superar é esse modelo tradicional, que é o da homogeneização dos pacientes, como mencionei no vídeo anterior. É preciso superar essa homogeneização do paciente. E esse modelo que é tradicional na atenção à saúde, muitas vezes parte de uma noção universal e neutra do paciente, como se todos tivessem necessidades, valores, formas de adoecer, ou de se cuidar, ou de perceber o adoecimento, como se fossem é, iguais essas perspectivas. Então, essa visão ignora determinantes culturais, sociais, econômicos, étnico-raciais, religiosos, de gênero, de sexualidade. E esses determinantes influenciam profundamente a saúde e o cuidado em saúde. Então, romper com o essencialismo implica reconhecer que não existe um único modo de pensar, um único modo de ver a vida, um único modo de viver, ou de adoecer, ou de cuidar. E que cada pessoa é situada em um contexto social específico. Então, isso daí decorre a ideia de que o acolhimento das diferenças é um princípio ético e clínico. Então, um cuidado que é atento à diversidade supõe que ouvir, que escutar o outro, ter uma escuta ativa, considerando a sua singularidade, o fato de acolher as diferenças dessa pessoa, os modos de expressão, as práticas do cuidado, é extremamente importante e é preciso que não se imponha uma norma cultural única. Então, eu falava do exemplo, mas acabei não mencionando esse exemplo. Então, vamos a um exemplo. O atendimento de uma mulher indígena, um atendimento a uma pessoa trans ou a um idoso com deficiência deve considerar o quê? Suas trajetórias, suas identidades e os contextos de vulnerabilidade, evitando estigmas e julgamentos morais. Então, compreender a diferença como uma construção social também leva cada um de nós, profissionais, cada um dos nossos alunos, futuros profissionais da saúde, a perceber que o processo saúde e doença não depende apenas de fatores biológicos, mas também de determinantes sociais da saúde. E essas questões como renda, escolaridade, moradia, trabalho, acesso a serviços, discriminação racial, discriminação por gênero, isso tudo compõe fatores que são determinantes sociais e que produzem desigualdades que vão se refletir em padrões de adoecimento distintos entre diferentes grupos populacionais. Então, aqui na formação em saúde, precisamos reconhecer a pluralidade humana e isso tem que estar sempre em mente, tanto na nossa perspectiva como docentes, quanto na nossa relação com os discentes, levando-os, ou melhor, facilitando a compreensão dessa questão de ter essa visão, que ela não. Nos distanciarmos dessa visão essencialista e passarmos a desenvolver uma visão mais construtivista. Então, isso é importante na formação no aprendizado e na construção, né, porque isso é um processo de práticas inclusivas. Então, na formação em saúde, reconhecer essa pluralidade humana requer educação, uma educação que seja antidiscriminatória e interseccional. E uma educação que seja capaz de desconstruir preconceitos e preparar os futuros profissionais para lidar com as diferenças sem hierarquizá-las.
Então, as práticas como educação popular em saúde, por exemplo, o atendimento centrado na pessoa, as políticas nacionais de saúde integral da população negra, da população LGBTQIAPN+, das mulheres, da pessoa com deficiência, das pessoas que fazem parte de comunidades ou grupos que são grupos tradicionais, não é? Originários. Então, são exemplos concretos dessa perspectiva mais inclusiva. Portanto, compreender as diferenças sociais e culturais de forma não essencialista significa entender que elas não definem inferioridade ou superioridade. Não há essa relação hierárquica. Mas elas expressam a complexidade humana. E esse olhar amplia o nosso compromisso ético na saúde, com a equidade, nosso compromisso com a justiça social e com os direitos humanos. Então, cuidar diferente significa buscar alcançar igualdade. Então, essas questões são importantes. E assim, claro, eu acabei falando, eu coloquei aqui visões essencialistas e construtivistas da diferença, de uma forma geral, mas aplicando-se de forma especial ao contexto da saúde. Então, o que seria essa visão chamada de construtivista em contraponto à visão essencialista? E que aspectos distinguem essas duas visões? A visão essencialista da diferença e a visão construtivista da diferença. Claro, quando a gente pensa em traçar diferenças, a gente também tem que ter critérios, né? Então, por exemplo, em termos de pressupostos, então aqui isso já deriva do que já comentei antes. As diferenças humanas são diferenças naturais de acordo com o essencialismo. São naturais, são fixas e são determinadas por essências biológicas ou psicológicas. Isso é o pressuposto da visão essencialista. Enquanto que a visão construtivista, do ponto de vista desse parâmetro, essas diferenças elas são socialmente e culturalmente construídas e vão variar conforme o tempo, o contexto, né, a época, o contexto e as relações de poder. E de onde originam essas diferenças? No caso da visão essencialista da diferença, a natureza define o que é ser homem ou mulher, o que é ser branco ou negro, o que é ser saudável ou doente. Enquanto da perspectiva assim, da origem das diferenças, do ponto de vista do construtivismo, a sociedade é que define e que atribui sentidos às diferenças por meio da linguagem, por meio da cultura, por meio das instituições. E, no caso da identidade, a identidade é algo fixo, é algo imutável, é algo já dado, inato, e é homogêneo entre todas as pessoas. Enquanto que no construtivismo, na visão construtivista da diferença, a identidade ela é relacional, múltipla, dinâmica e contextual. E o papel da biologia, onde é que fica? No essencialismo, a biologia explica comportamentos e desigualdades, por exemplo. As mulheres são mais emotivas, as mulheres são mais sensíveis, os negros são mais fortes. E tem até um mito que existe na própria clínica, né? No contexto de saúde, que é o de se pensar que as pessoas racializadas e que fazem parte de grupos de pessoas negras, essas pessoas são têm um limiar mais alto para a dor. Isso é um mito essencialista. E no caso do papel da biologia, na visão ou na perspectiva construtivista, a biologia é reconhecida, mas é interpretada socialmente. Por exemplo, diferenças biológicas existem, mas os seus significados são produzidos culturalmente.
As implicações sociais daí decorrem, né? Porque as implicações sociais acabam nos fazendo compreender que, da perspectiva essencialista, a diferença justifica hierarquias e desigualdades. Então, acaba essa visão essencialista naturalizando o racismo, o sexismo, o capacitismo, o idadismo e, por outro lado, na visão construtivista, a diferença permite questionar desigualdades, promovendo equidade e respeito à diversidade. Bom, a visão da diferença na saúde também está bem relacionada com esses aspectos que eu já mencionei. A diferença, no caso da visão essencialista, preconiza que certos grupos são vistos como um problema, como um risco, como um perigo, como um desvio da norma. Enquanto que, na visão construtivista, as diferenças são compreendidas como expressão da pluralidade humana e determinantes sociais do processo saúde, doença, cuidado. Então, um exemplo típico da visão socialista já mencionei aqui neste vídeo, que é a ideia de que homens têm raciocínio lógico enquanto mulheres têm um instinto maternal. Já esse pensamento, né, ele é contraposto pela visão construtivista, com o seguinte entendimento: o que a gente entende por masculinidade e feminilidade é construído socialmente e muda conforme a cultura e a época. Então, isso tem, claro, ter essa visão essencialista ou construtivista da diferença tem consequências importantes para o cuidado em saúde. Por quê? O cuidado em saúde decorrente da visão essencialista é um cuidado padronizado e centrado em um modelo universal de pacientes, enquanto que na visão construtivista o cuidado é humanizado, é intercultural, é sensível às identidades que não são fixas e é sensível também a contextos diferentes e à questão da subjetividade. Bom, então, a superação desses conceitos essencialistas de diferença, ele passa a constituir, quando a gente entende essas diferenças, a constituir um processo decisivo, um passo decisivo para a prática em saúde que seja equânime, que seja ética e que seja incluída e, portanto, mais segura e mais exitosa, né? Vai resultar em melhores desfechos de saúde. Então, essa superação precisa fazer com que a gente compreenda essa diferença de pensamento, de mentalidade, e é preciso que a gente reconheça as identidades não como essências imutáveis e essências fixas, mas como expressões diversas da condição humana. Então, assim, finalizo esses comentários sobre essas visões essencialista e construtivista da diferença e a sua repercussão, as suas implicações na saúde e no cuidado em saúde. Então, até o próximo vídeo. Continue aqui.